Olá a todos e a todas, estou a gravar este vídeo para vos contar um pouco melhor como foi a experiência do Encontro Nacional de Jovens Abolicionistas, organizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, na semana passada. O encontro foi promovido a partir do projeto Exit, uma campanha da PPDM pela abolição do sistema da prostituição em Portugal e pela defesa e implementação do modelo da igualdade. O foco não está na liberdade de entrar no sistema da prostituição, mas na autonomia real, económica, social e cultural que permite às mulheres saírem sem serem criminalizadas ou estigmatizadas. Eu já tinha realizado uma formação sobre este assunto, promovida pelo mesmo projeto em 2019, na Pousada da Juventude de Setúbal. Mas desta vez o encontro focou-se em assuntos mais práticos relacionados à mobilização e à atuação junto da sociedade civil e dos órgãos de poder. Foi apresentado o documentário O Consentimento Não se Compra, que aborda os vários modelos de políticas públicas que podem regular a prática da prostituição, como a regulamentação, o proibicionismo, o abolicionismo e a descriminalização total. Aborda os atores da qual o sistema da prostituição aborda os atores que fazem parte do sistema da prostituição, as pessoas prostituídas, que são maioritariamente mulheres, os patrões, redes de tráfico ou agentes do homicídio, os compradores de sexo, que são maioritariamente homens casados, ao contrário daquilo que muitas vezes pensamos, e, finalmente, o último agente, que é toda a sociedade. Tivemos um painel sobre tráfico humano para fins de exploração sexual, que acontece tanto na Europa como no mundo. Aqui conseguimos compreender melhor a intersecção entre a prostituição e o tráfico humano. Aprendemos, por exemplo, que nos países onde a prostituição foi legalizada, como a Alemanha e a Holanda, os números de mulheres traficadas aumentaram exponencialmente como consequência direta da lei. A procura por sexo aumenta e é necessário obter força de trabalho de qualquer maneira. O negócio gera lucros de milhões que enchem os bolsos a proxenetas e traficantes, alimentando a miséria e a exploração das mulheres. Depois foi apresentado o estudo diagnóstico acerca da prostituição em Lisboa, que será disponibilizado na íntegra em breve e conta com entrevistas a 25 mulheres prostituídas que dão o seu testemunho. O documentário também conta com um testemunho de uma mulher bastante forte. Tivemos um painel sobre legislação e jurisdição, onde falamos sobre as possibilidades e dificuldades na luta pela implementação do modelo da igualdade em Portugal. Concentramos-nos em falar sobre a criminalização do comprador de sexo e em frisar como são os homens em geral que resistem a esta ideia. Conversamos também sobre a luta que teremos nos próximos meses, numa altura em que a Ana Loureiro e a sua proposta de legalização está a ser tão mediatizada. Esta mulher tem ocupado espaço em televisões e revistas, tem tido importantes tomadas de posição, como as relativas à pedofilia, mas deixa muito a desejar no que toca à proteção dos direitos de migrantes, por exemplo. A Assembleia Feminista de Lisboa lançou um texto sobre esta proposta que, tal como as referências anteriores, eu vou deixar na descrição deste vídeo. O primeiro dia finalizou com um painel de jovens e nas ações que têm sido travadas neste âmbito. Neste momento, apresentei-me e falei um pouco acerca das ilustrações que fiz. Alguns desenhos que ilustram um manual chamado 18 mitos da prostituição, onde são desconstruídos alguns preconceitos e estigmas que normalmente temos acerca da prostituição antes de estudarmos o tema. Foram impressos em capa-line A2. No segundo e último dia começámos uma formação em técnicas de interação com os meios de comunicação social, voltada para a transmissão das nossas ideias e posições. Finalmente, a tarde foi dedicada à formação de estratégias de mobilização e atuação em Portugal durante as próximas semanas e meses. Neste encontro podemos aprender mais e fazer contactos.
Tenho consciência que este assunto é mesmo sensível, mas também que existem muitas opiniões infundadas a serem disseminadas. Gostava muito que todos e todas tomássemos consciência da importância de lermos, debatermos e nos informarmos. Quero recordar que é perigoso cair na narrativa hegemónica do feminismo liberal. O primeiro argumento dita que a prostituição só diz respeito às pessoas que se prostituem, e estas, apesar de estarem dentro do sistema e deverem ser as principais vozes a ser ouvidas, em conjunto com as das sobreviventes, temos de entender que se legalizarmos a prostituição, estamos a reconhecer, enquanto sociedade, que é legítimo pagar para acedermos ao corpo de uma mulher ou de uma pessoa LGBTI, ou, em menos casos, de um homem. Esta visão influencia toda a nossa percepção sobre relações sexuais e consentimento. Estando o dinheiro envolvido, precisamos de falar sobre coerção e poder. O segundo argumento é o que dissemina como pode ser empoderador nos hipersexualizarmos, ignorando os perigos da disseminação de fotografias com nus e seminus na internet, e terminando com a falta de alertas para riscos e traumas associados a uma vida na prostituição. Acabei de vos contar um pouco como foi o encontro e partilhar algumas das minhas ideias. Gostava de vos ouvir, se tiverem qualquer coisa a acrescentar a tudo o que disse, mesmo que discordem, estou aberta a receber as vossas mensagens e comentários e responderei a tudo o que conseguir.